Olá para você que chegou aqui nesse vídeo. Muito prazer, meu nome é Melissa e esse é o canal Os Caminhos do Meio. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante para mim, para minha história, para minha trajetória, para minha caminhada aí como ser humano, como mãe, como mulher, que é a maternidade. A maternidade como uma grande aliada para o nosso caminho aí de autoconhecimento, de autocura, de reconexão com nós mesmos e com a nossa espiritualidade. Falando assim, parece até que é como um passe de mágica, né? Mas na verdade é um processo como tudo na vida. É um processo muito intenso, mas que pode sim ser um grande aliado na nossa força vital, na nossa força, no nosso desenvolvimento pessoal. Mas a gente vai falar sobre tudo isso ao decorrer do vídeo. Então fica até o final. Já peço para que você se inscreva no canal, para que você deixe aí sua curtida para não esquecer. Se você gostar desse tipo de conteúdo, eu vou estar sempre trazendo aqui no canal. E bom, não tem como eu abordar a minha perspectiva sobre tudo isso sem contar um pouquinho da minha história. Bem resumidamente. Meu nome é Melissa, eu já havia dito isso, e eu sou mãe de 4 crianças. Fui uma mãe bem jovem, né? Tive o meu primeiro filho com 18 aninhos. E sim, foi um processo aí de escadinha. O meu mais novo tá com 1 aninho e tá com quase 2 aninhos. Então assim, eu posso dizer que foram mais ou menos quase 8 anos aí só me dedicando a esses processos da maternidade. Então eu posso dizer que foi um período que eu fiquei bem, assim, reclusa, né, comigo. A maternidade naturalmente acaba, né, selecionando, filtrando muito o nosso ciclo social e é normal, acho que é assim com a maioria das mães, com a maioria das pessoas. Então assim, eu não vou nem dizer sobre os meus 4 processos, né, porque cada um é muito único, muito individual. Então, para não ficar muito longo, eu já vou pular para esse último, que foi realmente o que me trouxe assim, uma grande mudança de perspectiva, de consciência mesmo. Porque os anteriores eu tava meio que assim, ainda vivendo no automático, sabe? Não tinha ainda me ligado em nenhuma dessas questões. Também pela correria da vida, pelas questões de ter que trabalhar e tudo mais, sem tempo para quase nada. Então acabei meio que não me ligando nessas questões, né? Então nesse meu último processo de gestação, de parto, pós-parto e tudo mais, foi um processo bem mais introspectivo também por conta da pandemia, né? E assim, no terceiro pós-parto, que foi antes dessa minha última gestação, eu já tinha tido aí umas questões que me baquearam, assim, psicologicamente. Eu tive crise de ansiedade, eu beirei um pouco ali a depressão, mas eu fiquei bem porque eu busquei terapia, né, tratamento, também fiz tratamento com remédios e tal, fiquei bem, beleza. Aí veio de novo, né, gestação, parto, pós-parto, aquela coisa toda. E aí depois de novamente ter passado por esses processos de gestação, parto, pós-parto, todo aquele, né, aquele baque nos hormônios, novamente eu tive crises de ansiedade, um pouco depois, né, do pós-parto, já tinha passado ali resguardo e tudo mais, mas voltou novamente a ansiedade. Aí é que a história começa, porque dessa vez eu não tinha mais acesso às coisas que eu tinha antes, os recursos, porque eu estava sem plano de saúde, estava numa situação financeira mais difícil, né, por conta de toda a questão de 4 filhos e tudo mais, e daí eu não tinha acesso mais à terapia, psiquiatra, fazer todo o tratamento e tudo mais, era eu com eu mesma. Só que como eu já tinha passado, né, a primeira vez pelas crises de ansiedade, eu meio que já sabia o que era, então não foi algo que me baqueou tanto, mas ainda assim eu ficava me sentindo muito mal, porque quem já passou por crise de ansiedade sabe que não é nada legal. Então foi um momento bem intenso, né, porque tinha criança pequena, meu bebê estava recém-nascido, eu ainda estava naquela sensibilidade muito aguçada, né, dos hormônios, do pós-parto e tudo mais, e toda essa crise existencial vindo à tona aí na minha vida mais uma vez, só que dessa vez com menos recursos e assim, mais intenso. Foi quando eu me vi meio que sem chão e foi isso que me impulsionou a eu buscar a espiritualidade. Na verdade, era a única coisa que me restava, assim. Então, eu fui me apegar a isso. Daí, fui buscar ajuda onde? Né? No centro espírita. Porque, gente, eu não tinha nenhum recurso para ir no psiquiatra do SUS que fosse, sabe? Como é longe, eu precisava de passagem e tudo mais, muito difícil, bebê pequeno.
tava tudo muito difícil e o meu psicológico tava muito abalado e eu não conseguia ver saída de jeito nenhum, sabe? Então fui lá, né, fui tomar um passe, comecei a ir todos os domingos e tudo mais. Comecei a ouvir muitos mantras que foram ferramentas que me ajudaram muito também. Muitas outras ferramentas assim que eu usei pra me ajudar mesmo a amenizar o processo que tava bem difícil, né? E daí naturalmente eu comecei a ver muitos conteúdos sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. E aí as coisas começaram aí meio que se encaixando na minha cabeça de que não era o fim do mundo, que dava ali para eu, né, para eu me recuperar, por mais que eu achasse que o mundo estava desabando. Porque me vinham muitos pensamentos assim de o que eu ia fazer na minha vida, sabe? 4 filhos, jovem. Eu não me via mais como uma ser humana, uma mulher útil para a sociedade ou para mim mesma. Eu só me via como uma mãe. Então eu estava muito desesperada, assim. Eu estava naquela fase de perda de identidade mesmo da maternidade, que eu nunca tinha tido antes, mesmo com meus 3 filhos. Eu fui ter nesse último processo. Então, assim, eu tava, gente, muito perdida mesmo. Devido a todos os problemas emocionais e tudo mais, a minha infância também não foi muito fácil. Então, assim, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça de vitimização, sabe? De, poxa, como a vida é difícil pra mim, de como as coisas são difíceis, porque não poderia ser mais fácil e tudo mais. E sempre me colocando num lugar muito de vítima, né? E aí me virou uma chave de que eu era responsável pela minha vida. Por tudo, sabe? De que eu precisava sair, era eu mesma que precisava me tirar daquela situação. Por mais que a espiritualidade estivesse ali para me dar uma ajuda, para me amparar, mas eu precisava fazer por mim. Então aí foi um dos primeiros marcos onde eu tomei consciência do plano espiritual, que ele existia, que ele estava ali para me ajudar, que antes eu não tinha. E também que eu precisava tomar as rédeas da minha vida novamente, porque eu me perdi nesse processo todo de maternidade, de tudo mais. Eu me perdi de mim mesma, sabe? E eu sei que o meu caso ele é um pouco diferente porque eu tenho 4 filhos, né? Mas eu sei que muitas mães, mesmo com um filho, acontece isso com muitas mulheres também. Mesmo tendo só um filho, mesmo tendo passado só uma vez por esse processo. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo não só como um desabafo, na verdade não é nem pelo desabafo. É para que mães, mulheres que chegarem até aqui possam ver que sim, é possível se reencontrar mesmo em meio a esse processo tão intenso. Mas bora lá, bora continuar aqui para eu poder concluir esse raciocínio. Então, a partir do momento que eu mudei essa minha percepção de ver as coisas e que eu vi que eu realmente precisava me reencontrar, voltar a cuidar de mim, voltar a fazer as coisas que eu gostava, que eu não dava mais pra mim viver no automático, só sendo mãe, sendo mulher, sendo, sabe, cuidando de tudo, de todos, menos de mim. Eu comecei, né, a mudar, comecei a me cuidar, comecei a me exercitar, tava acima do peso. Eu vi que a minha saúde mental estava totalmente bagunçada por conta também dos meus hábitos físicos, né? E aí eu fui vendo como que a nossa saúde ela está interligada, como que a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa vida por inteiro. Não só da alimentação, não só fazendo exercício, não só, né, fazendo uma terapia. E daí eu fui ao pouquinho retomando, né, os cuidados comigo mesma, na medida do possível, porque 4 crianças também é bem complicado, mas eu fui fazendo o que dava para fazer, sabe? Aos pouquinhos eu fui me reestabelecendo. E depois eu vou fazer mais vídeos sobre como que coisas que me ajudaram nesse processo e tal, tudo mais. Para esse vídeo não ficar muito longo. Mas o ponto principal aqui é como que a maternidade foi uma grande impulsionadora para mim nesse caminho do despertar espiritual e da minha autocura. Porque eu resumi bastante essa primeira parte, né, de que eu comecei a ter vários desequilíbrios mentais, não só por conta desequilíbrios mentais e emocionais, não só por conta dos processos, dos hormônios e tal, mas também eu percebi que estavam vindo à tona desde do meu primeiro filho, só que eu não tinha consciência antes, muitas feridas, sabe, da minha infância e coisas que nunca tinham sido, eu nunca tinha olhado para isso, para esses aspectos.
né, para que pudessem ser curados. E foi só a partir dessa minha perspectiva mais ampla, mais espiritual, que eu consegui olhar para isso e perceber como que isso precisava de uma atenção, sabe? Como que essas minhas feridas, elas estavam gritando para que elas fossem curadas, para que eu não repetisse esses mesmos padrões com os meus filhos, para que essas feridas elas não fossem passadas para os meus filhos. Então, assim, olhando de uma perspectiva mais ampla e mais geral, assim, da minha história, da minha trajetória, eu só pude curar muitas coisas dentro de mim graças à maternidade. Porque é como se a maternidade tivesse iluminado ali uma parte de mim que eu me negava a olhar, sabe? Iluminando as minhas sombras para que eu pudesse vê-las. No caso, senti-las, né? Ao invés de ficar sempre tapando ali o sol com a peneira, ao invés de ficar sempre jogando a sujeira para debaixo do tapete, no automático, me negando a olhar para esses aspectos de mim e vivendo uma vida mesmo com vários buracos emocionais, vários vazios, várias feridas ali que a gente na fase adulta tende a buscar, né, caminhos para meio que para anestesiar, mas a gente acaba não curando. Como é muito comum, né, a gente na fase adulta adquirir vícios. Eu fui uma pessoa que fumei durante muito tempo antes de ter filho. Também gostava de beber pra caramba, meio que para anestesiar mesmo essas questões internas. Então a maternidade, pra mim, no meu caso específico, e eu acredito que eu não sou a única, né, a passar por algo parecido, que a maternidade foi para mim meio que essa porta de entrada para um caminho de cura. Então hoje eu entendo o quanto que foi importante para mim ter passado por tudo que eu passei, né? Por mais que não tenha sido fácil. Então, assim, pra mim hoje eu enxergo a maternidade como foi uma grande porta na minha vida para que eu entrasse e começasse ali um caminho em direção, um caminho para dentro de mim, sabe? E a partir daí eu pude tomar consciência das questões que eu precisava trabalhar internamente, de vários padrões de que eu vinha repetindo desde a minha infância, né? Às vezes padrões familiares também, que a gente aprende, né? Muitas coisas que a gente aprende que são de algum modo negativo nos nossos hábitos, né? Enfim, coisas que ficam no nosso subconsciente, né? Então, além de tudo isso, também me trouxe uma transformação na minha perspectiva, no sentido de que eu precisava saber quem eu era, que eu precisava saber onde eu queria chegar, sabe? E aí comecei a olhar para minha história, né, com mais acolhimento também. E para acolher, para saber quem eu sou também. A minha história no sentido de, desde antes de eu nascer, também a história da minha mãe, da minha família, poder olhar as coisas num contexto mais geral, para poder assimilar várias coisas e reconhecer mesmo quem eu era, sabe? Porque eu percebi que eu não tinha essa questão da gente viver no automático. É muito que uma questão que a gente, né, é meio que intrínseco no nosso cotidiano devido a, né, tudo, as coisas como são, né? O sistema como ele funciona. A gente tem que trabalhar, a gente tem que, né? A gente acaba nunca sobrando muito tempo pra gente se autoconhecer, né? Então, todo esse período que eu fiquei, assim, né, nessa caverna da maternidade, assim, então essa mudança de perspectiva de tipo, poxa, beleza, entendo a minha história, vou me julgar menos, vou acolher mais, né? Vou ressignificar várias coisas da minha história, mas também eu quero fazer diferente, sabe? A minha história foi até aqui tudo isso, beleza, passei por várias situações, várias coisas, mas a partir de agora eu quero fazer diferente. Então a gente tomar a espiritualidade nos traz muito isso, né? Esse lugar de que nós somos responsáveis pelo nosso caminho, mas que nós também temos que ressignificar coisas do nosso passado para poder a gente aprender e fazer diferente no presente, no futuro. Então, assim, eu pude também olhar muito por uma visão, uma perspectiva de, cara, o que eu quero para minha vida, pro meu futuro, pro futuro dos meus filhos, sabe? Eu não quero
que eles passem pelo que eu passei, eu não quero que eles passem, né, por questões financeiras e tudo mais. Quero fazer diferente, quero que eles tenham uma vida diferente, né? E aí, a partir daí, começar a pensar, poxa, o que eu posso fazer, né, para ter a minha independência financeira? O que eu posso fazer para dar uma vida melhor para os meus filhos? Para que eles não passem por tudo isso que eu passei. Porque no final das contas, né, eu pude perceber, entender que muita coisa a gente vive também por conta de finanças, né? Muitos problemas poderiam ser evitados se não houvesse tanto essa questão da escassez enraizada no nosso subconsciente, na nossa maneira de agir, né? Que leva a gente a viver uma vida sempre muito difícil, né? Então comecei a ver muitas coisas que precisavam ser trabalhadas, inclusive crenças limitantes. E aí, gente, o processo é longo, né? O processo de lapidação do nosso eu, né? É o que muitos chamam aí de reforma íntima, de autoconhecimento, tem vários nomes, mas o processo é esse. E o ponto principal que eu quero trazer aqui é que a maternidade ela não precisa ser somente esse fardo que nos priva da nossa vida, nos priva de sermos mulheres prósperas, de sermos donas do nosso próprio caminho, das nossas próprias vidas, que a gente pode sim e deve, né, sim ponderar a partir mesmo das nossas dificuldades, né, da gente buscar o refúgio em nós mesmas, porque nós temos essa capacidade, todos nós seres humanos, mas nós mulheres temos mais ainda, né, principalmente nós que passamos pelos processos de gestação, parto, pós-parto. Isso são coisas que nos fortalecem, sim, fortalecem o nosso interior, né? Mas obviamente que não dá pra gente romantizar esse processo, porque é muito desafiador, sim, principalmente porque a mulher ela é colocada em um papel ali de conseguir dar conta de tudo como se fosse uma máquina. E isso obviamente que influencia mais ainda, né? Todo esse processo. Mas tirando essa parte, a maternidade em si, ela já tem os seus próprios desafios, mas não devemos limitar somente a isso a maternidade. E uma das coisas mais incríveis de ter resgatado essa conexão com a minha espiritualidade, quando eu falo espiritualidade eu não tô nem falando de religião, tá, gente? Porque contando assim parece que foi tudo muito rápido, né? Mas eu passei por esse processo bem lento, bem gradualmente. Então eu fui entendendo dia após dia que a espiritualidade, ela está no aqui e no agora. Não é só quando a gente busca um templo, uma religião. Não, a gente vive todos os dias, né? Quando a gente se conecta com a gente mesmo, quando a gente dá ouvidos à nossa intuição, ao que o nosso corpo diz, a gente já está se conectando com a nossa espiritualidade. E eu tenho certeza que a espiritualidade fica feliz e nos ampara e nos apoia quando a gente está cuidando de nós, quando a gente está fazendo o melhor por nós mesmos e pela nossa família da maneira melhor possível, né? E assim, o aprendizado mais incrível que eu tirei, né, dessa minha conexão, minha reconexão com a espiritualidade, comigo mesma, é que todos nós, né, o universo, a vida, são abundantes e a gente vive muitas vezes numa escassez que não é por culpa nossa, sabe? É meio que essa ideia da escassez, ela é muito enraizada no nosso subconsciente desde muitas gerações atrás. Então, assim, resgatar essa nossa conexão com a espiritualidade, com o nosso próprio poder pessoal, é algo que nos abre, nos expande a mente para que a gente possa prosperar através de quem nós somos, né? Através do nosso trabalho, que a gente faça com amor, com alegria. É a gente se sentir capaz mesmo de prosperar e se sentir merecedor também
de ter uma vida plena de saúde, de prosperidade, sabe? Tudo isso. Então, assim, na minha experiência, eu sinto que a maternidade também veio para me trazer toda essa consciência de quem eu sou, da minha essência e de como esse poder de prosperar, de abundância, de prosperidade que está na Terra, porque se a gente olhar para a natureza, olha como ela é próspera, árvores, frutos, flores, sabe? A natureza é abundante, então se eu me reconecto e eu me reconheço que eu sou parte da natureza, né? Que eu me reconecto com o meu feminino e eu reconheço isso, eu me reconecto também com esse meu poder, eu acesso essa minha capacidade, né? Eu acho isso uma das coisas mais lindas que a maternidade me trouxe. E eu gostaria muito, eu espero muito que todas as mulheres possam se abrir para isso, porque é algo que está dentro de nós, esse sagrado feminino. É algo que habita todas nós, é como se fosse uma sementinha que só tá ali esperando a gente regar, sabe? Para poder florescer, para poder dar seus frutos. Então, só pra gente concluir, que a gente possa sim enxergar cada vez mais a maternidade como essa grande ponte para nossa reconexão com o nosso poder, com a nossa espiritualidade e que sejamos cada vez mais acolhidas, cada vez mais respeitadas durante esses nossos processos sagrados que são gestar, parir, passar ali pelo processo, né, do resguardo, do puerpério e tudo mais. Né, que a sociedade cada vez mais entenda a importância desses momentos para nós mulheres, porque são momentos, justamente acredito, né, que a natureza ela é perfeita, né? Então, quando a gente passa ali 9 meses gestando, né, nosso corpo está assimilando tudo isso, tá muita coisa acontecendo aqui no nosso físico, na nossa mente também. Então a gente precisa sim cada vez mais de apoio para esses processos poderem acontecer da forma melhor possível, para que as mulheres possam ter paz durante esses processos, ter sossego, né? E enfim, né? São assuntos bem complexos e eu pretendo trazer muitos mais vídeos sobre isso aqui no canal. Por isso, não deixa de se inscrever para que a gente nutra, para que a gente alimente, para que a gente compartilhe, troque cada vez mais, né? Vivências, experiências e que esse tipo de assunto, de conteúdo, de consciência possa se expandir para muito mais mães, mulheres e para que as novas crianças, né, essa nova geração que está vindo, venha realmente para mudar, para transformar esse mundo, esse planeta, essa sociedade que a gente vive, tá bom? Então é isso, pessoal. Gratidão. Comenta aqui qualquer experiência, o seu ponto de vista, né, pra gente trocar, pra gente compartilhar, criar uma rede aí, quem sabe, de mães, né? Me sigam lá no Instagram, vamos aproximar essa conexão, que a gente possa cada vez mais compartilhar e perpetuar isso daí pelo mundo. Gratidão!